Boa noite, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. Um dia após as eleições, eu podia falar de uma coisa que todos os canais estão falando, da derrota do Pablo Marçal em São Paulo. Agora São Paulo está à mercê de ou do Guilherminho ou do Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, o menos pior dos piores, que é o Guilherme. Mas não vou falar sobre isso não. Tem muito canal no YouTube já falando sobre isso, mas o pessoal fala o povo de São Paulo não seria tão inteligente, tão burro, mas fazer o que, né? Eles já escolheram uma vez Luiz Erundina como prefeita, que era do PT, Marta Suplicy. Se bem que naquela época o PT ainda parecia uma coisa um pouquinho mais respeitável, mas enfim. Agora é São Paulo e Pablo Marçal, ele deu aquele vacilo com aquele laudo falso, senão não teria ganhado. Quero falar sobre esse assunto aqui, ó. Eu me prendi para falar sobre... Não gosto de falar dessa mulher, dessa Andressa Surati. Pra mim ela não é cristã, ela não é convertida, ela não tem nada de Jesus. Eu tirei o áudio desse vídeo, é um vídeo curto. Porque aquele barraco que ela tem, que ela fala aqueles palavrões, aquelas coisas todas. Uma festa onde tem bebida, tudo. A mulher que tá na igreja, mas acho que... Não sei se ainda faz filme pornô, não sei. O pessoal fala que faz, diz que não faz, aí também não me interessa. E ela fala umas palavras sem sentido, na qual ela fala por que Jesus abençoou ela. E ela sendo totalmente errada. Levando em consideração na mente dela e de muitas pessoas que o importante é só ser abençoado e tá bom. Quando na verdade não é isso. O argumento dela, ela quer dizer que ela tá toda errada e Jesus abençoou a si mesmo. Aqui, ó. Quando ela falou que não tinha leite para o filho, essas coisas todas. Levando, eu não sei dizer se foi o pastor da igreja dela que ensinou, ou se ela que não, vamos dizer assim, ela mesma que ela não quis aprender. Porque eu acredito que a igreja ela pode ensinar o certo e a pessoa desviar para o caminho errado, não tenha dúvida. Eu não vou dizer que a igreja em si pode ser errada. Mas tudo há um ponto que a gente tem que considerar. A igreja ela vai descer aquelas igrejas onde vai muita gente celebridade, muita gente rica. O modo de vida, como ela continua agindo, igual como estivesse no mundo. Não é uma mudança de vida, não um caráter espiritual mudado da pessoa. Por que a pessoa continua agindo como se estivesse no mundo? A pergunta não tem liderança, não tem pastores para chamar atenção? Uma vez quiseram me perguntar para mim a respeito de uma menina se estava certo o que ela fazia, ela era da igreja. Eu falei assim, olha, ela tem o pastor dela para ensinar. Só falei isso só. O pessoal achou que eu dei um fora, eu não dei fora. A pessoa que eu respondi dando fora, eu quis dizer, ela tem um pastor dela para ensinar. Aquilo ali parece igual uma festa, aquelas festas da Playboy de Las Vegas, aquelas coisas todas. Bebida alcoólica, tudo. Eu espero que esse não seja o exemplo que as pessoas acham que é o cristianismo da próxima década. Daqui a pouco estamos terminando a década de 20, estamos chegando na década de 30. A década de 20 sempre foi uma década mais romântica, até mesmo do século 20. Parece que era a década dos mafiosos, aquela década que a gente lembra um glamour. E parece que 2020 também está sendo a década do glamour. Do glamour das piores coisas que posso imaginar.
Parece que a década de 20 é uma década amaldiçoada. 1920, 2020, até 2029, até 1929 é isso aí. Aí nós vemos muita coisa nesse mundo agora, nesse país, com as ideologias de esquerda crescendo de tal forma que contaminando o mundo, essa bobeira de gênero fluido, essas coisas de bi, essas coisas de mulher que é homem, homem que é mulher, a palhaçada toda, a depravação tomando conta, né, do nosso país, do nosso mundo. E aí, essas pessoas, elas não podem se converter? Podem. Essas pessoas podem aceitar Jesus? Pode mudar. Eu lembro de 25, 30 anos atrás, quando assistia a Rádio Melodia com a minha mãe, via testemunho de mulheres falando que era garota de programa, que se converteram, aceitaram Jesus e mudaram de vida. O procedimento era outro. Caras que falaram que tinha sido gigolô, que tinha dormido com as mulheres famosas, ricas, que até tinha dormido com gay e tudo, tinha se prostituído, mudado de vida. Homens que eram gays mesmo me falaram que aceitaram Jesus e se tornaram homem, se converteram. Pouco importa com o sarcasmo, essa cota do Ratinho, que diz que não existe ex-gay. Ratinho, qualquer um que fala isso vai pro raio com parto, Jesus muda. E o ponto onde eu quero chegar nesse vídeo é que uma pessoa que se converte, ela tem que ter mudança, tem que ter novidade de vida. Mudança de vida não é prosperidade. É a mudança do caráter espiritual da pessoa. Se a pessoa se gaba que Deus está com ela porque ela está rica, ela está equivocada. O jovem rico, quando chegou a Jesus, Jesus mandou ele lá vender tudo que tinha, igual aos pobres, e seguir, que teria um tesouro maior no céu. Jesus não falou, vem e eu vou multiplicar a tua fortuna. Quando Zaqueu se arrependeu verdadeiramente, Jesus não precisou falar nada para ele. Ele mesmo sentiu que ele era um homem que mexia com os impostos. Lógico, sempre teve fraude, ele usurpava. Ele usou a lei de Moisés. Se alguém tem defraudado, restitui 4 vezes mais. Por que ele falou aquilo? Porque ele realmente sabia. E quando ele falou, se alguém, não era qualquer um chegava, você me deve. Não, alguém. Eu vou restituir 4 vezes mais. Sabendo que ele podia perder todo o patrimônio, que ele era rico, e ficar até abaixo de uma classe média. Mas o que ele queria era salvação. E Jesus falou, hoje teve salvação nessa casa. Ele não ficou, Jesus, olha, essa é a minha fortuna aqui, eu ganhei licitamente, mas foi no passado, né? O senhor não vai fazer eu devolver não, né? Não precisou isso. O cara sentiu. Eu acredito que Zaqueu deixou de ser rico, mas teve a salvação da vida eterna. Então uma pessoa que se gaba, que está com muito dinheiro, que Deus está abençoando, vivendo de forma errada, tem que ver se é Deus ou o Deus desse mundo que está abençoando. Sim, porque o Deus desse mundo, o Deus desse século, que segue o entendimento das pessoas, também pode prosperar. Pode dar dinheiro. Pode, presbítero, onde se prova isso? Ele falou para Jesus aquilo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mostrou o reino do mundo, a glória, tudo aquilo ali. Ah, mas o diabo é mentiroso, é o pai da mentira, é verdade. Mas na hora que ele quer corromper, ele fala a verdade. O diabo é o pai da mentira. Nele não há verdade. Jesus mesmo falou, Jesus não vai se contradizer. Mas há um momento quando o diabo ele quer falar a verdade para poder levar uma pessoa para o inferno. Se ele disser, eu vou te dar o mundo todo se você se prostrar aos meus pés e me adorar, ele vai cumprir com a palavra dele. Um pouco antes de eu parar de assistir a série Sobrenatural, quando eles começaram a botar Deus no meio e escarnecer, umas temporadas antes, eu lembro quando o demônio rastejador, o Crowley, o rastejador, ou rastejante, que era o rei do inferno, ele estava punindo um demôniozinho lá qualquer, um demônio representado por um rapaz negro, um executivo, que estava burlando as pessoas no pacto que fazia com o diabo. Aí da série, o demônio, o Crowley, que era o maioral, aí repreendia o outro demônio menor, punindo, e falava, nós temos que cumprir com a nossa palavra, essas pessoas vão perder a alma, vão perder a salvação, praticamente isso que ele diz, tudo nessas palavras.
Nós, no mínimo que precisamos cumprir a nossa palavra. Senão, como as pessoas vão querer vender a alma para nós se nós não cumprimos com a palavra? Aqui não é o Wall Street. Aí jogou outro demônio no inferno porque tinha que cumprir e ele estava botando letras miúdas no contrato e não cumpriu com a palavra e levava uma pessoa para o inferno. E ele falou daquilo, não, a gente tem que cumprir. Tenta dar a entender que realmente quando o diabo ele quer oferecer algo para uma pessoa, para levar algo para o inferno, naquele momento ali o diabo cumpre, ele vai falar a verdade. E aonde eu quero chegar nesse ponto? Jesus, ele promete salvação. Ele não promete riquezas. As bênçãos é consequência do nosso agir para com Deus. Não devemos ficar inquietos. A missionária que vindo do culto agora, ela pregou exatamente sobre isso. O que vai comer amanhã, o que se vai vestir. Basta cada dia o seu mal. O que quer dizer isso? Cada dia é um mal que nós temos de vencer. Não precisa a pessoa se preocupar com o mal de amanhã, você já venceu o mal de hoje. E entretanto, o que eu quero chegar é a respeito do que Deus pode abençoar uma pessoa. Deus pode abençoar uma pessoa ficar milionário? Pode, eu não sou contra isso. Eu sempre digo que prosperidade é promessa de Deus, não é teologia. A prosperidade não existiu porque teve um doutorado de teologia, um simplório de teologia, onde reuniram, fizeram um consenso, ou fizeram vários bispos, arcebispo, padres, seja lá quem for, numa época, monges, e criaram então a tal teologia da prosperidade. Não existe isso. Não foi criado pelo homem. É uma promessa de Deus. Certo? Mas muito diferente de Deus prometer riquezas. O próprio Jeremias falou para Baruque era escrivão dele, andava perto dele. Deus falou para ele: procura tu riqueza, ou seja, grandezas, não a procure. E Deus tinha algo melhor para ele, ou seja, deu a incumbência de ele escrever um livro. Ou seja, na qual Deus queria usar ele para que depois ele pudesse ter sucessor de Jeremias. O que ele tinha ali, aprendendo com um profeta, era algo para poder crescer espiritualmente. Ele estava procurando riquezas, grandezas, e andava com Jeremias. Então, mostrando que o íntimo humano, ele é sujeito realmente a ficar apegado às coisas desse mundo. Talvez alguém fale: puxa, se eu andasse com Jeremias, eu sou a pessoa mais espiritual. Não, Baruque não conseguiu ser. Não que ele foi um carnal, mas ele, por um momento da vida, a pessoa começa a olhar para as coisas materiais. O salmista Asaf, que era levita da casa de Deus, não era sacerdote, mas era levita também, chegou a olhar a prosperidade do ímpio, chegou a cobiçar o enterro do ímpio, sabendo que um caixão bonito, flores, aquelas coisas todas, o cara tá ali num sepulcro caiado para poder ir pro inferno, que não adianta de nada. Então, essa mulher aqui, ela não é exemplo para ser seguido nunca. Ela pode ter seguidores nas redes sociais, de incrédulos. Cristão não deve seguir nem essa mulher em nada. Twitter, Facebook, ou seja lá o que for. Ah, mas e se nós quisermos falar de Jesus para ela? Ela não vai numa igreja? Ela tem alguém lá para poder falar. Aí eu lembro da palavra também do Abraão, quando falou pro morto, pro rico: ah, pai Abraão, permite que eu vou lá falar para os meus, para não ver por esse tormento. Ele tem Moisés e os profetas, ouçam-os. Sabe, não precisa que ninguém querer entrar numa rede social para falar: vou falar de Jesus para mim, evangelizar. Não, ela tem na igreja dela pastores e presbíteros, então ouçam-os. E se eles estão errados, então o problema dela, ela tem que orar e pedir a verdade. Porque a conduta da pessoa fala muito da sua igreja. Quando a pessoa se desvia, ela vai fazer tudo errado no mundo, porque a igreja não aceitou o erro dela, porque falou a verdade, aquilo foi em contraponto à pessoa, aquilo bateu de frente, deu uma pancada na pessoa. Então a pessoa prefere o mundo e não quer ficar na verdade. Se a pessoa continua de uma mesma coisa falando que está na igreja, você começa a desconfiar: a igreja dessa pessoa não ensina certo? Aí você começa a desconfiar que possa ser aquelas igrejas de muita revelação, de muita profetada, de muito Deus vai te botar no mundo, que Deus vai humilhar teus inimigos diante de ti,
que Deus vai fazer aquilo ali, aquelas pregação, e que quem te viu no fracasso vai ver você de pé, que vai rastejar nos teus pés, aquilo tudo, vai botar teus inimigos no escabelo dos teus pés, aquele tipo de pregação que não leva à humildade, que não leva o conserto com Deus, que não leva a visar a salvação, que não leva a pessoa a ter uma vida espiritual realmente de verdade. Então, nisso aí, a pessoa ela tem para si que ela está na igreja e continua com o mundo nela. E não é ela que está levando o mundo para a igreja. Pelo contrário, é a igreja por si só que não ensina a pessoa a largar o mundo. Porque, para mim, isso aqui não é uma festa de uma pessoa que é cristã. Quando minha família se converteu, todo aniversário que tinha lá em casa, não entrava nem mais uma cerveja, nem nada. Nada. Ah, mas meus parentes bebem. Não. Em casa de cristão não entra cerveja. Aniversário, casamento de cristão não tem cerveja, não tem nem vinho. Nem aquela champanhezinha comemorativa, não tem. Por quê? É mudança, novidade de vida. Entende? A pessoa quer mudar. Ah, quer ser legalista? Não. A pessoa quer ser correto, coerente. O apóstolo Paulo ensinou. A mudança, a pessoa agir para não envergonhar a Cristo. Então, essa mulher ela não representa as pessoas cristãs, não representa as mulheres cristãs. E eu acredito que, embora até a igreja dela seja um pouco liberal, ou bem liberal, eu sei lá, eu acho que nem a igreja dela mesmo ela representa. Se é que ela tem uma igreja, ou sei lá, quer fundar um ministério que ela falou. Enfim, esse é o tipo de pessoa, o tipo de cristianismo que não é o cristianismo. Que vai chegar em Jesus vai falar: apartai de mim que eu não conheço, vós que praticais a iniquidade. Como que você julga, presbítero? Como que você pode julgar? Como é que pode isso? Você está tomando o lugar de Deus? Não. Eu estou só me baseando na palavra. Eu vou fazer essa pergunta para quem está me assistindo. Se eu chegasse aqui com um copo de vinho, de champanhe, de cunhaque, de cerveja, e estivesse num bar arrumando briga e tudo, sejam sinceros, não, pode ser sincero, alguém me chamaria de cristão verdadeiro, genuíno? Alguém falaria: se no bar ali o cara levar uma garrafada na cabeça e morrer, eu seria salvo? Não, sejam sinceros. Vocês vão falar: poxa, não, né, poxa, você... Então a mesma coisa. Não é uma questão de um legalismo. Não é uma questão que agora eu sou fariseu. Não é que a questão que agora eu estou sendo igual o sacerdote levita que estavam julgando, não. Eu estou julgando dentro da reta verdade. E isso aqui é uma vergonha que aponta até mesmo incrédulos que estão falando. Então você vê. E a pessoa diz ser de Cristo. Então é uma preocupação que tem com a obra de Deus. E espero que essa mulher não seja exemplo para ninguém de igreja. E acredito que ela não seja mesmo. Para quem está firme com Jesus, essa mulher não representa nada do cristianismo. Bom, só por aqui chegar a fazer esse vídeo. Me amarrei para fazer esse vídeo, acabei fazendo agora. E é isso aí, é uma tristeza quando eu já fiz um vídeo falando sobre as aberrações das igrejas, das falsas pastoras, dos pastores também de Belial. Eu não passo a mão nenhuma na cabeça de outro. É triste ver o caminho que o evangelho está tomando. O mundo em si está tomando. Jesus está às portas mesmo e quem está firme na sua igreja, permaneça na fé. Não mude seus conceitos, seus princípios cristãos. Ah, mas são algumas igrejas que estão adotando umas coisinhas. Deixa aquelas igrejas adotar. Continue nessa doutrina, no ensino dos apóstolos, lendo a Bíblia, crendo na Bíblia. Seja um cristão como você seria se estivesse vivendo há 2000 anos atrás. Da mesma forma. E acredite, assim você vai ser salvo. Não seja um cristão da geraçãozinha Z de agora não. De Z só conheço o Dragon Ball Z. E isso aqui, infelizmente, essa aqui não, a outra, no caso, fez. Não é pessoa que está
infelizmente, vou dizer, vou falar a verdade, não é a pessoa que está com seu nome escrito no livro da vida. Não ainda. Se a gente que está procurando dar certo, temos que pensar cada dia em não vacilar para não perder a salvação, que dirá quando a pessoa já age de forma perniciosa. Bem, estou ficando por aqui, não vou me estender muito, deixe seus comentários. Se vocês acham que eu estou errado, comentem. Mas comentem com razão, dentro da palavra de Deus. Não venha apenas com esse não julgue para não ser julgado, porque isso aqui não é um argumento para isso. Não julgue e não ser julgado é para cada um de nós, eu mesmo pensar, falar para mim mesmo, que eu não posso julgar. Não é para ninguém vir jogando isso não. E eu estou julgando dentro da palavra de Deus. Se vocês são a favor do meu argumento, comentem, está em cima do muro, comentem também. Não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar. Curtam esse vídeo. Comentem, compartilhem, se inscrevam. Ajuda esse canal a crescer. Eu conto cada um de vocês, tá bom? Uma ótima terça-feira a todos. Para quem trabalha amanhã, eu trabalho. Uma boa noite. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.